guerras por recursos, disputas por energia, intervenções estratégicas. A narrativa oficial sempre muda, mas a pergunta permanece. E se o imperialismo não for um erro da política, mas uma necessidade da economia? Em 1902, um economista britânico fez essa acusação. E o que ele escreveu há mais de um século parece desconfortavelmente atual. O nome dele era John Atkinson Hobson. E a tese dele é simples e explosiva. Antes de continuar, eu quero que você responda mentalmente a uma pergunta. Você acredita que guerras modernas acontecem por ideologia ou por interesse econômico? Guarde sua resposta. Vamos voltar a ela no final. Final do século XIX. Europa industrializada. Fábricas produzindo em escala nunca antes vista. Impérios expandindo fronteiras. A África era dividida em conferências diplomáticas. A Ásia era pressionada por tratados comerciais forçados. O Império Britânico dominava territórios em todos os continentes. A justificativa era nobre: civilização, progresso, missão histórica. Hobson olhou para tudo isso e fez uma pergunta incômoda. Quem realmente ganha com essa expansão? Não o povo, não os soldados, não os trabalhadores. Segundo ele, o imperialismo nasce de um problema interno do próprio capitalismo. Aqui está o ponto central. O sistema industrial produzia mais do que a população podia consumir. Por quê? Porque a riqueza estava concentrada. Os trabalhadores recebiam salários baixos demais. A elite acumulava capital em excesso. Resultado? Superprodução, subconsumo, capital parado. E capital parado é ameaça. Dinheiro que não circula não gera lucro, e lucro é a condição de sobrevivência do sistema. Então, o que fazer quando o mercado interno não absorve o que você produz? Você procura novos mercados, novos territórios, novos consumidores, novas matérias-primas, novos espaços para investimento. O imperialismo, para Hobson, não é paixão nacional, é necessidade estrutural. Não é a bandeira que avança primeiro, é o capital. E aqui está o ponto mais desconfortável. As guerras coloniais beneficiavam uma minoria específica: investidores, financistas, setores exportadores. Mas os custos eram distribuídos para toda a sociedade. Impostos, mortes, instabilidade. A população era mobilizada por discursos patrióticos, enquanto interesses econômicos operavam nos bastidores. Pense nisso por um segundo. Se o sistema gera desigualdade interna, e essa desigualdade gera excesso de capital, e esse excesso precisa de expansão, então o imperialismo não é acidente, é consequência. Agora eu quero que você reflita se Hobson estiver certo. Isso significa que guerras e expansões não são decisões isoladas, mas sintomas. Sintomas de uma estrutura que precisa crescer constantemente. Anos depois, Lenin leria Hobson, transformaria essa análise na ideia do imperialismo como estágio avançado do capitalismo. Mas Hobson não era revolucionário. Ele acreditava que o problema poderia ser corrigido. Se a renda fosse melhor distribuída, se o consumo interno fosse fortalecido, o capital não precisaria buscar expansão agressiva. Ou seja, o imperialismo não era destino inevitável, era resultado de um desequilíbrio. Agora vamos voltar ao presente. Os impérios coloniais clássicos acabaram, mas o capital deixou de se expandir? Multinacionais substituíram bandeiras? Intervenções econômicas substituíram ocupações militares? Sanções substituíram canhões? Quando um país é pressionado a abrir mercados, quando recursos estratégicos entram em disputa, quando cadeias globais de produção moldam políticas externas, estamos vendo política ou estamos vendo capital procurando destino? Essa é a pergunta que Hobson nos obriga a fazer. E agora eu quero saber a sua resposta.
Você acredita que o imperialismo é uma escolha política contingente ou uma necessidade estrutural do capitalismo moderno? Escreva nos comentários. Não apenas sim ou não, argumente, porque esse canal não é para concordar, é para tensionar ideias. Se você acha que Hobson exagerou, diga por quê. Se você acha que ele foi profético, explique. Esse debate é parte do próprio tema. E se você conhece alguém que sempre discute geopolítica como se fosse apenas ideologia, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque às vezes o que parece conflito de valores é na verdade conflito de interesses econômicos. Hobson escreveu em 1902, mas talvez ele estivesse descrevendo um padrão, não um período. Talvez o imperialismo não tenha acabado. Talvez apenas tenha mudado de forma. E se isso for verdade, a pergunta não é apenas histórica, é estrutural. Obrigado por caminhar por mais essa inflexão. Se você quer continuar explorando as ideias que revelam as engrenagens invisíveis da história, inscreva-se, porque entender o pensamento econômico é entender o poder. E o poder raramente se move por acaso.